Boa noite, irmãos. Irmãos, como costumamos falar dos dois planos, nossos benfeitores, amigos espirituais, todos bem-vindos nesta noite de sábado, encerrando as atividades da semana aqui no nosso Parque Espiritual Monte Alverne. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos a palestra do nosso irmão e amigo Francisco Araújo, dirigente da Casa Chão de Flores, aqui também próximo em Sobradinho. É sempre uma alegria receber nosso irmão, que também milita há muitos anos aí na causa, para proferir a sua palestra hoje, Reencarnação de Corpo em Corpo. Então, meus irmãos, nós também gostaríamos de solicitar àqueles interessados que possam visitar as páginas nas redes sociais do Monte Alverne, as quais contêm todas as informações das atividades aqui da nossa casa. De segunda a sábado, temos várias atividades para as crianças, adultos, tratamento espiritual. Então, os irmãos podem procurar no YouTube, no Instagram, também no Facebook, a página do Monte Alverne. As palestras ministradas aqui também aos sábados ficam arquivadas ali no YouTube, bastando digitar palestras MA, MA maiúsculo. Então, ali temos os arquivos dessas palestras muito boas, muito conhecimento nós temos ali para o nosso aprendizado, que deve ser constante, meus irmãos. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui em nossa casa e vamos pedir a prece inicial do nosso irmão Acácio, antes de passarmos aqui a palavra a Francisco. Caríssimos irmãos, elevemos os nossos pensamentos às esferas mais superiores, a Jesus, nosso Mestre querido, Senhor de nossas almas, aos queridos irmãos da espiritualidade de luz, em especial aos mentores de nossa casa, Francisco de Assis, Chico Xavier. Agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos novamente em seu nome, Mestre querido. Aqui estamos, Jesus, buscando o equilíbrio, os conhecimentos necessários para vivenciarmos aquelas experiências também tão necessárias ao nosso aperfeiçoamento pessoal. Nos ajude, Senhor. Harmonize os nossos pensamentos, acalente os nossos corações, que estejamos nesta noite receptivos à mensagem da noite de hoje. Que os irmãos da espiritualidade de luz possam estar entre nós, rogando também, Mestre, por muita luz, por muito amparo, muita intuição, para o nosso irmão encarregado da atividade desta noite. Que assim seja. Muito obrigado, Acácio, pela prece inicial. Vamos pedir a Renato fazer uma leitura de 10 minutos iniciais aqui também. Por favor, Renato. Pegar uma informação aqui que eu... Então, boa noite a todos. Meus
Abrimos aqui, ao acaso, uma mensagem do livro Boa Ideia, do Espírito Pastorino, psicografado pelo Ariston Santana Teles, nosso querido Tom. A mensagem tem o título de Dar um presente ao carteiro. Ele chega frequentemente à sua porta, prestando-lhe excelente serviço. Traz a você cartas e encomendas. Tem sido portador de tantas alegrias. Além do simples agradecimento, um gesto de retribuição que você pudesse ter seria ótimo. Lembre-se dos outros. Um presente simples pode representar pouca coisa para você. Para ele, talvez não. Nossos gestos são carregados de vibrações. Você estará oferecendo ao carteiro as energias de sua gratidão e de seu afeto. Nosso relacionamento diário deve estar sempre no clima da cordialidade, do respeito e da estima. Logo que eu abri a mensagem e comecei a ler, imediatamente me veio à mente, à memória, um caso muito conhecido de um pesquisador da USP de São Paulo, na área da psicologia, em 2002, como eu falei, que fez a seguinte pesquisa. Ele trabalhou como gari na própria Universidade da USP, varrendo, limpando ali os ambientes, as áreas externas. Ele tinha sido aluno de graduação de psicologia e estava fazendo mestrado em psicologia sobre justamente o conceito de invisibilidade social. E o que aconteceu? Ele, que já era muito conhecido de muita gente daquele lugar, não era visto por ninguém. Professores, colegas, que passavam muito perto por ele, às vezes esbarravam nele e não o reconhecia, porque ele estava ali realizando uma tarefa que socialmente não é valorizada. E aí toda a tese dele é trabalhando sobre esse conceito, de invisibilidade social para essas pessoas que realizam trabalhos que consideramos simples, em nossa sociedade. Então, essa experiência real, dessa pessoa, desse pesquisador, mostra o que essa mensagem está nos tentando sensibilizar para que não caiamos nisso e façamos dessa forma, que é quando a gente não vê a pessoa, que é o carteiro, que são os garis que vêm recolher seu lixo na sua casa, seguranças de ambientes por onde andamos, enfim, diferentes profissionais, e pessoas que estão realizando tarefas desta natureza. A gente normalmente, então, de fato, como a mensagem lembra, a gente, e essa história desse pesquisador nos traz, a gente não vê esses trabalhadores como pessoas, E quando a gente vê alguém como pessoa, é uma coisa muito simples, A gente olha para, olha para a pessoa, no rosto da pessoa, que é normalmente para onde a gente olha, e diz bom dia, ou agradece, pelo aquele serviço que está sendo feito. A gente simplesmente se reconhece no outro, como humano, porque é isso que somos, Do ponto de vista aqui, de encarnados, somos humanos, independente da função social que você realiza. E eu me lembro que uma vez aqui, num encerramento do trabalho de cura, nas quartas-feiras, o espírito Chico Xavier, que já trabalhava aqui nessa casa após o seu desencarne, ele trouxe uma mensagem de encerramento belíssima aqui na quarta-feira, no encerramento aqui no salão. Ele lembrou
das principais atividades e funções, trabalhos sociais em nossa sociedade. Desde do que a gente considera o mais simples, né, como a limpeza urbana, até aqueles que ocupam cargos que têm responsabilidades maiores, claro, e são atividades que exigem, né, desafios maiores. E ele foi falando uma por uma, e na sua forma de falar, de trazer essa reflexão para nós, ele ia deixando muito claro, né, através da amorosidade daquelas palavras, como cada uma dessas atividades, funções, né, formas de trabalho são igualmente importantes. E não há uma mais importante do que a outra. Existe uma que pode ser mais complexa do que a outra, que tenha um nível de responsabilidade diferente, porque, claro, se um presidente da República erra numa decisão, isso pode ter, né, consequências muito graves para uma nação. Uma pessoa que está limpando a rua, se ela não limpa muito bem num dia, isso não vai ter uma repercussão imediatamente, né, grave, né? Mas ele conseguiu, na sua mensagem, nos sensibilizar, pelo menos para mim e os demais que ali estavam ouvindo, isso, né, como cada função social ela é importante, não tem uma mais importante do que a outra. E aí vale, para a gente encerrando aqui o comentário, lembrar o seguinte, né, que se hoje alguém é presidente da República, no passado trabalhou na limpeza de uma cidade, né, foi vaqueiro, hoje é presidente. Na próxima pode voltar a ser um camponês, né? E assim a gente segue, né, Francisco, de corpo a corpo, realizando muitas formas de trabalho, porque em cada uma delas a gente aprende, né, lições que só aquela atividade vai nos dar. E por isso a gente segue a vida, sendo professor, sendo gari, sendo médico, sendo bombeiro, sendo policial, né, sendo jardineiro, sendo plantador, né, agricultor. E aí seguimos ao longo da eternidade aprendendo o que a gente precisa aprender, né, com todas essas funções. Então, que a gente possa lembrar do carteiro, do gari, né, e de todos aí para louvar, né, que temos pessoas para fazer o que a gente precisa, porque uma sociedade, para ela estar, né, funcionando bem, precisamos de todas essas funções, né? Graças a Deus temos pessoas para realizar todas essas funções. Então, que Jesus nos ilumine hoje e sempre, que assim seja. É verdade, Renato. Muito obrigado pelas colocações. Passamos agora a palavra ao nosso amigo Francisco. É sempre bom receber um amigo do Monte Alverne aqui entre nós. Bem-vindo do Chão de Flores, amigo do Chão de Flores. Fique à vontade, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Pronto. Gente, já fui apresentado, né? Meu nome é Francisco, eu trabalho na Casa Espírita Chão de Flores, fui abraçado pela família Rosmaninho, família Teles, né? E outras famílias que estão até hoje dando esse voto de confiança, e vim aqui numa casa de pessoas tão queridas, é um motivo de grande alegria para mim. A humildade, como foi falado ali, em torno das profissões, cabe em todo lugar. Enquanto o nosso irmão Renato falava da humildade das profissões, eu estava lembrando de um texto de André Luiz, que está no Conduta Espírita, né? O Espírita perante a Tribuna, que quando o orador, né? Nós não somos orador, estamos conversando com os irmãos, né? Mas quando um orador, um palestrante, fala uma coisa equivocada,
presidente da mesa tem o dever de corrigir, né? Lembrar que esse ponto não está correto. Fique à vontade. Se eu citar alguma coisa que não esteja de acordo com a doutrina é mais importante que a nossa pessoa, né? Um erro não pode prosseguir. Além do mais, a nossa palestra, nossa fala, né? Nossa conversa, está sendo gravada. E um erro gravado, ele é perpetuado. Então, se a gente também se equivocar em alguma fonte, alguma coisa, né? Pedimos para quem for fazer a revisão, né? Colocar uma notinha, né? O palestrante citou essa questão do Livro dos Espíritos, mas não é essa, é a seguinte, ou é outra, né? Que o palestrante sofre muito, né? Ele treina, chega aqui, né? Mas, enfim, vamos começar a falar. Nosso assunto é bastante interessante, ele se fundamenta em um dos princípios da doutrina, que é a reencarnação. Por isso a gente utilizou esse título, Reencarnação de Corpo em Corpo, porque dentro dos princípios da doutrina nós temos 5, trazidos por Allan Kardec. Deus, o Criador, o espírito imortal, criado. Esse espírito está sujeito à evolução, né? E essa evolução não se dá em uma só existência corpórea, então nós precisamos de várias existências. Então temos aí o 4º princípio da doutrina. E por último, a comunicabilidade. São aqueles pilares com que a nossa doutrina ela se codifica. Então a gente vai falar sobre esse 4º princípio aí, que é a pluralidade das existências ou reencarnação. A gente começa com a questão 540 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos, respondendo a essa pergunta de Allan Kardec, falam que tudo está interligado. Do átomo até o anjo, nós estamos interligados. E eles completam. Porque até o anjo, até o arcanjo, começou sendo um átomo. Olha que coisa interessante que os Espíritos falam para a gente. E gravem isso. O anjo começou do átomo, mostrando que tudo é relevante, não só as profissões, mas tudo nessa vida é relevante. Então nós vamos falar, né, dentro desse conceito de reencarnação, de corpo a corpo, foi o que veio à nossa mente, como que as coisas transcorrem. Olha só, a reencarnação vale 2 coisas, pelo menos 2 coisas. Ela trabalha com o tempo, né? Nós precisamos de um tempo para reencarnar. E nós trabalhamos com outro fator, matéria. Porque o espírito, a reencarnação é justamente o espírito, de tempo a tempo, mergulhando na matéria, para as experiências que lhe são necessárias. Nessas experiências, numa ele pode vir gari, como foi bem falado aqui, né? E em outras encarnações pode vir em um cargo social, num posto social elevado. Então, a reencarnação ela se dá ao longo do tempo, o espírito na matéria. Então, a reencarnação ela trabalha com esses 2 princípios, né? O tempo e a matéria. Mas aí a gente começa, dentro da doutrina, é uma doutrina de filosofia, não é? Filosofia, ciência, com consequências religiosas. Aí a gente pergunta aqui, a primeira pergunta, se a gente vai falar de reencarnação, vamos indagar. Tempo. O que é tempo? O tempo, será que o tempo existe? É uma pergunta que eu estou fazendo, né? E vocês mentalmente podem pensar.
Será que o tempo realmente existe? Vamos imaginar, aí a gente fez algumas pesquisas. Um espírito, vamos supor, dentro dessa pluralidade dos mundos, um espírito que esteja numa galáxia, por exemplo, Abel 370. Sabe quantos anos-luz essa galáxia está de nós aqui? Há mais de 6 bilhões de anos-luz. Se alguém lá, se existir vida, existe, né, outro princípio da doutrina. Se um habitante de um planeta dessa galáxia, desse conglomerado, né, acender uma lanterna e apontar para nós, a luz dessa lanterna vai levar mais de 6 bilhões de anos para chegar até aqui na Terra. Só que tem um detalhe, né? O nosso sistema solar, ele foi criado há pouco mais de 4 bilhões de anos. O que isso nos leva a concluir? E os autores que a gente pesquisou chegaram à mesma conclusão. Que se alguém de lá, desse hipotético mundo, esse habitante, tiver com um binóculo olhando em nossa direção, ele não vai enxergar nem o sistema solar. Porque para ele, hoje, agora, nesse instante, ele que está lá, o Criador nem criou ainda o nosso sistema solar. O nosso sistema solar simplesmente não existe. E isso é importante para tudo aquilo que a gente vai desenvolver na nossa fala. Então, para esses seres, nós ainda não existimos, Júpiter, Plutão, a Terra, o nosso Sol ainda não foi criado. Só daqui a mais de 2 bilhões de anos é que eles vão saber que nós existimos. E aí um outro exemplo que a gente viu lá é o seguinte, uma outra estrela que estava a 70 milhões de anos-luz daqui da Terra. Se alguém de lá também apontasse para a gente aqui, né, eles iriam enxergar o nosso planeta na época dos dinossauros. É isso. Para eles lá, nós ainda estamos na época do dinossauro. Então, o que é tempo? O que é tempo? O tempo existe realmente? O maior legado do século XX é que tudo é relativo. Então, eu tenho 40 minutos para falar aqui, logo o tempo existe. Mas dentro dessas balizas que a gente colocou agora aqui, será que o tempo realmente existe? Agora vamos para outra questão. A matéria. A matéria existe? Sim, existe. Eu estou aqui, eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo, e isso lembra um confrade da ISA, um físico português. Uma vez eu vi um artigo em que esse físico, que eu não recordo o nome agora, ele diz o seguinte: nossos ouvidos transformam as vibrações, captam as vibrações e transformam em som. Nosso nariz capta os vapores e transforma em cheiro. Nossos olhos captam a luz defletida nos objetos e transformam em cores. Mas nada disso existe. O universo, ele é inodoro, silencioso e sem cor. Um físico falando isso. E a matéria? Então, vamos voltar. A matéria existe? Na introdução do Livro dos Espíritos, os Espíritos explicam a Kardec. Olha o que os Espíritos explicam para a gente lá. Que o mundo material poderia deixar de existir ou jamais ter existido. Que não mudaria em nada a essência do mundo espiritual.
Então, os espíritos já estão dizendo para a gente que a matéria poderia deixar de existir ou jamais ter existido, que não alteraria em nada a essência do mundo espiritual. Allan Kardec, perguntando aos espíritos, ele fala o seguinte: olha, o espírito, sendo alguma coisa, podemos afirmar que o espírito seria matéria inteligente? E os espíritos dão uma resposta, né, dizendo que se a gente entende dessa forma, né, pela explicação lá, que não está errado, né, eles seriam incorpóreos. Então, a matéria realmente existe? Depende. Também é relativo. Quem lê o prefácio de Nos Domínios da Mediunidade, Emmanuel diz lá que o materialismo, olha a frase de Emmanuel, hein? Prefácio de Nos Domínios da Mediunidade, que o mundo material poderia, aliás, Emmanuel nos diz lá que o materialismo e o ateísmo vão falir por falta de matéria. Então, a matéria existe? Se Emmanuel está nos dizendo, está lá no livro, que o mundo material, que o materialismo vai falir por falta de matéria, a base dos seus fundamentos negativos. Aí, a pergunta fica: matéria existe? Vamos complicar um pouquinho mais? Louis de Broglie, um físico francês, Nos Domínios da Mediunidade, ele soltou uma teoria, chama lá de mecânica quântica, está lá no livro, né? A gente não entende nada disso, mas a gente lê, está lá no livro. Ele soltou essa teoria, e pela essa teoria a matéria poderia deixar de existir. E André Luiz explica que ele foi muito hostilizado pelos seus companheiros, que se recusavam a acreditar que a matéria poderia não existir. E aí, André Luiz diz que pouco depois, 2 físicos norte-americanos conseguiram provar que Louis de Broglie estava certo. E André Luiz falou, naquele momento, que aqueles 2 físicos provaram que Louis de Broglie, que era apenas um estudante, estava certo, André Luiz diz que naquele instante o mundo material deixou de existir. Metade do mundo material desabou naquele instante, diz André Luiz. E a outra metade passou a ser passível, né, de virar tão somente energia e também não existir. Então, André Luiz coloca lá, a matéria tende a existir, igual o tempo tende a existir. Então nós precisamos evoluir, então nós precisamos de tempo e de matéria, porque nós vamos reencarnar. E aí, já que nós estamos falando em tempo e matéria, vamos falar um pouquinho, daqui a pouco a gente entra na parte espiritual, tá? A gente vai ligar tudo isso aí com o mundo, com um lado espiritual, que é o que importa para a gente, né? Os tipos de mundo. O 4º princípio, o 3º, evolução universal e infinita, universal. Aí, por isso que aí entra a pluralidade dos mundos, está inserida no 3º, né? Princípio evolutivo. Allan Kardec nos explica no Evangelho segundo o Espiritismo, né, das diferentes categorias de mundo, que existem 5 tipos de mundo. Vamos recordar? Mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundo de regeneração, que nós estamos adentrando agora, né? Mundos felizes e ditosos e mundos celestes e divinos. E que nós reencarnamos em todos esses mundos. Aí a gente pega o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos falar ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
E lá fala o seguinte, que nesses outros mundos, até o mundo de regeneração, esse que nós estamos agora, a vida é totalmente material. Não é? É o último estágio da matéria como nessa condição dela oferecer a oportunidade da gente reencarnar, é nesse mundo de regeneração. Então, enquanto a Terra estiver nessa condição, nós vamos reencarnar dentro disso aqui que a gente conhece. Né? Nossa mãe fica grávida, a gente nasce, estamos aqui, reencarnamos. Mas os espíritos falam também que os espíritos reencarnam nessas outras categorias de mundo. E que lá o perispírito, o nosso perispírito, Kardec chega a dizer na Gênese, que o perispírito de um espírito de um espírito encarnado no mundo desse, é mais grosseiro que o nosso perispírito aqui. O corpo físico de um espírito encarnado nesses mundos é mais sutil que o nosso perispírito. E está lá na Gênese. Kardec nos diz que a gente não conseguiria viver nesses mundos com o nosso perispírito, que seria grosseiro demais para um espírito encarnado em um mundo desse. Percebe como é que a coisa é complexa? E que Kardec ainda nos traz, capítulo 4, item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a reencarnação, como a gente conhece, ela é ilimitada, mas ela é limitada aos mundos inferiores. Então, como é que a gente evolui? Como é que é o nosso corpo, por exemplo, em outro mundo muito mais avançado? É tudo isso que a gente está pretendendo, nessa noite aqui, mostrar a nossa jornada. Né? Então, como que se dá a evolução nesses mundos? André Luiz, Evolução em Dois Mundos, dependendo da interpretação que você quer dar lá, e o Bacelli lá de Uberaba, já foi bastante criticado por afirmar isso, que existe reencarnação no nosso próprio mundo, aqui espiritual, nas outras esferas. Né? Foi algumas revelações polêmicas, mas quando a gente estuda a evolução em dois mundos, a gente chega, olha, pode ser por esse caminho. Mas vamos esquecer a evolução em dois mundos. Vamos focar só no que eu falei até agora com vocês. Como que se daria, então, a reencarnação em um mundo onde o nosso perispírito é mais grosseiro que o corpo físico de lá? Que nós não... Essa afirmação está na Gênese de Allan Kardec. Então, vamos parar, já falamos bastante de espírito, matéria, tempo, reencarnação. Como que funciona o tempo e a matéria para nós aqui, neste mundo aqui, na condição de desencarnados? O tempo é relativo. A matéria também é relativa. Você chega, a gente vê nas obras espíritas que um espírito chega em determinada casa, os outros espíritos estão numa condição vibratória tão baixa que não enxergam ele. E, no entanto, todos são desencarnados. E a gente conhece na doutrina espírita que os espíritos, eles param, simplesmente eles param no tempo. Tanto é que quando eles são vistos, né, e a gente já teve algumas oportunidades assim, muitos aparecem com a forma da última encarnação que eles tiveram. Há muito tempo, se foi na Idade Média, se foi no milênio retrasado, eles aparecem daquela forma. Por quê? Porque eles pararam no tempo. Não tiveram a oportunidade de reencarnar, ou melhor, não quiseram. Quando a gente estuda libertação,
a gente vê lá que os Espíritos é um livro todo voltado para o egoísmo do poder religioso, e aqueles espíritos estão parados naquele tempo. Você tem a impressão, quando você lê aquele livro, que você está falando da Idade Média. Aqueles espíritos comandados pelo Gregório, aquelas cerimônias religiosas até anteriores à Inquisição nossa aqui. Então, aqueles espíritos simplesmente pararam no tempo, naquelas condições, sequer reencarnaram. E quando Gúbio vai conversar com Gregório e cita o nome da mãezinha dele, olha que aquele espírito estava 800 anos ali. Gúbio, com muita sabedoria, cita o nome da mãe. Eu estou aqui em nome do espírito Matilde. Quando o nome Matilde foi falado, Gregório estremeceu. Não sei de quem se trata. Ela fala que tem laços maternais com você. Muitas vezes os espíritos têm que apelar para isso, lados sentimentais. E aí Gregório, vendo que não tinha como negar a existência de sua mãe, falou assim, olha, nós estamos separados há muito tempo. Há muito tempo. Ela hoje serve o cordeiro. Eu sirvo os dragões. Então há espíritos. Aí André Luiz fala assim, mas como assim dragões? Criaturas criadas para o mal, desde os princípios da Terra? E ele coloca uma notinha de rodapé lá embaixo. Que realmente existem esses espíritos que desafiam as descrições mitológicas da igreja, e que desde o princípio da vida na Terra, seguiram esse caminho do mal. Mas que, mais cedo ou mais tarde, terão que voltar à vida na crosta. Ou seja, terão que reencarnar. E lá Gregório fala que eles vivem, está lá no livro. Engraçado que a gente estuda, um dia estudando esse capítulo, ninguém percebeu isso. Gregório fala, olha, eles vivem dentro da terra. Está lá no livro. Porque realmente, né, André Luiz não descreve que vê essas criaturas ali. E a gente entende, estudando Nosso Lar, por exemplo, é tão diferente as coisas que André Luiz colocou 2 capítulos. Um para treva e outro para umbral. Coisas diferentes. E ele mesmo fala, esse umbral eu conheço, fiquei lá vários anos, 8 anos, mas essas trevas eu nunca ouvi falar. E aí é falado para ele dos princípios da gravidade, do peso específico, que esses espíritos vivem na região intraterrena. Bate com o que Gregório falou. Então, pela gravidade, o espírito e o corpo espiritual está sujeito a essas leis, esses espíritos não se manifestam aqui entre a gente. Então, essa não é a história de dizer, você viu um espírito trevoso. Não, você viu um espírito umbralino. Porque, segundo Efigênio Vitor, um grande espírito espírita, o umbral começa aqui e vai até 1000 quilômetros acima. Principalmente 950 quilômetros. Os últimos 50 quilômetros é que dá uma aliviada. Outro dia um amigo espiritual falando assim, olha, se vocês quiserem pensar em esfera feliz, olhe para a Lua, porque é um pouquinho depois. E realmente, quando você estuda Obreiros da Vida Eterna, André Luiz descreve que a casa transitória sobe e vai até a estratosfera. Estratosfera é junto ali onde fica
aqueles ônibus espacial, aquelas telescópio, Hubble, aquelas coisas todas ficam ali. Exatamente, as estações. Então, esses espíritos, mas lá no livro Libertação está dizendo que esses espíritos serão submetidos à vida material. Por quê? Porque evolução com reencarnação é uma lei eterna, um princípio imortal, né, de imortalidade, eterno e universal. Doutor Bezerra, pode? Então, e o nosso lar, ele se situa onde, Chico, em relação a esses parâmetros que você trouxe? 100 quilômetros, a informação de Eigorinha no livro... como? Cidade no Além. Nós conhecemos a Eigorina, está ali, ela coloca até a planta ali. Mas, vamos, então, vocês veem como é que a coisa é complicada. Agora, vamos ver essa questão de espaço e tempo também, numa outra obra. Essa já é com o Dr. Bezerra de Menezes. Vamos trocar, mudar o médium. Ivone Pereira, no livro Dramas da Obsessão, conta a história de uma família judia, em que algumas pessoas, algumas pessoas da época, violentaram uma jovem judia, queimaram e mataram toda a sua família. Aquela jovem era um espírito nobre. Era um espírito nobre. E logo ela conseguiu perdoar. Os agressores tiveram a oportunidade de voltar várias vezes em vários corpos. Tanto é que no drama narrado por Dr. Bezerra de Menezes, inclusive alguns dos autores, para não ser reconhecido pelas vítimas, que agora eram algozes, tinham trocado até de sexo. O pai lá da família que matou tinha voltado num corpo feminino. E os espíritos reconheceram, foram lá e levaram ao suicídio. E a ideia era levar aquela família toda ao suicídio. As vítimas permaneceram paradas no tempo. 400 anos. E Dr. Bezerra, na hora que vai conversar com os obsessores, fala, invoca a necessidade de perdão, E o espírito, como? Perdoar como? Matou minha filha, violentou minha filha, matou minha família, queimou minha família, tomou meus bens, fez tudo. E aí ele fala, mas isso foi há tanto tempo. E o espírito fala, como assim quanto tempo? Foi ontem. O tempo. O tempo existe? É relativo? Depende. Para o espírito que está sofrendo, ele acha que está sofrendo eternamente. Ele nem sente o tempo passar. Por isso que há espíritos que ficam cristalizados, com a mente em monoideísmo, com aquela ideia fixa, rodando encarnação a encarnação. Tem espíritos que reencarnam e a mente está tão presa ao passado que quando desencarna ele não lembra da reencarnação última que ele teve. Ele lembra daquela que foi mais marcante. E isso, a gente vai lembrar do mundo espiritual, a gente não vai lembrar tudo. A gente vai lembrar aquilo que está influenciando no nosso estado espiritual atual. Percebe? Então, quando a gente desencarna, a gente, de imediato, a gente tem a lembrança daquilo que nós vivemos de mais importante. Então, mesmo esses espíritos do livro Drama da Obsessão, se ele reencarna, mas não consegue se desvencilhar daquilo ali, ele volta à situação anterior. Um estudo que saiu no Reformador,
chamado O Papa Gregório e a Condessa da Fé Militante, falando exatamente da história que eu tinha acabado de falar, de Matilde e Gregório, né? O autor do artigo, há muitos anos eu li isso, ele levanta essa hipótese, que Gregório teve uma encarnação nesses 800 anos, mas a mente dele ficou presa a quanto ele tinha poder, o poder temporal da igreja. Então, para aqueles espíritos do livro Damas da Obsessão, está lá no livro, eles viam o trem, ferro, locomotiva, e não sabiam o que era. Viu a energia elétrica, os postes, e não sabia o que era. Porque quando eles estiveram encarnados, né, nada disso existia. Como muitos do livro Libertação ainda estão presos àquela situação. Então, o tempo é relativo para nós. Quando questionado Jesus, né, nós somos descendentes de Abraão, o que Jesus respondeu? Muito antes de Abraão, eu sou. Eu sou. Ele não falou, eu era. Eu já existia antes de Abraão, não. Eu sou. Muito antes de Abraão, eu sou. Então, a gente precisa reencarnar por causa disso. Porque a gente fica preso ao nosso passado. E o pior, no mundo espiritual, aquele momento é real. Um suicida, por exemplo, ele fica preso àquele instante. Ele não consegue sair daquela situação. André Luiz de Dimas, só que ele dá uma visão mais científica. O que acontece? Quando Dimas desencarna, primeiro forma a cabeça, lembraram? Depois o tórax e depois as pernas. Daí a pouco tinha 2 Dimas, um em cima do outro. Aquilo ali é o processo de formação do corpo espiritual. Se dá durante o processo de visão panorâmica. O que é a visão panorâmica? É você simplesmente formando o seu corpo espiritual do lado de lá. E você vive tudo que você viveu com a emoção, com a energia daquele momento, e essas energias passam a fazer parte do seu corpo espiritual. Só que com o suicida, o que acontece? Ele para ali naquele momento. Então ele não sai daquele momento em que ele colocou a corda, de que ele empunhou a arma, de que ele tomou o veneno. Ele fica um disco parado ali. Para ele o tempo também não existe, ele está o tempo todo ali naquela situação. E é necessário que a reencarnação imediata, para que o espírito tenha condições, pelo menos, de se reformar, de se fortalecer psiquicamente, para voltar numa condição, num corpo um pouco melhor, ou melhor, tá? E enfrentar o quê? Novamente, a causa da queda. Em O Céu e o Inferno, Kardec nos conta a história de Marcel, o menino do apartamento número 4. Né? Era um menino que sofria tantas dores e que gritava tanto, que quando ia, até o médico se condoeu com Marcel, porque era um espírito resignado, um espírito que não reclamava. E ele pedia para os médicos sedarem ele. Está lá, Kardec fala isso. Né? Para ele dormir. Aí ele falava assim, ele estava pensando nele? Não, ele estava pensando nos outros. Nos outros que não conseguiam dormir com as dores dele, com os gritos dele. E os médicos faziam isso. Porque enquanto ele estava dormindo, ele não estava perturbando os outros enfermos. Aí Kardec, na nossa interpretação aqui, olhou e falou assim, ó, quando Marcel desencarnar, eu quero evocar ele. E Marcel desencarnou. E Kardec evocou o espírito de Marcel. E falou, olha, esse
aqueles 9 anos que eu passei ali, não foi por necessidade minha, não. Eu pedi para vir naquela condição. Para sofrer humildemente, para ensinar a humildade. Mas, nessa encarnação de tão poucos anos, que eu já não tinha motivo para passar por aquilo ali, saiba que numa existência anterior, eu tive uma vida inteira, e dá a entender que viveu até os 90 anos naquela situação. E aquilo ali foi tão importante que ele quis voltar no mesmo corpo, na mesma situação. Olha aí os aprendizados. Quantos, André Luiz diz no nosso lar, né, que uma encarnação é apenas uma roupa que a gente usa, uma veste. Quantas vestes ainda nós precisamos? Quantas? E aí, a gente vai meditar um pouco sobre uma frase do espírito Hilário Silva, que está no livro A Vida Escreve. Que aí vai falar da nossa relação nas reencarnações, né, com as outras pessoas. Por exemplo, esse caso da Esther, o espírito de Dramas da Obsessão. Qual o papel dela nesses 400 anos? Que para os seus familiares foi ontem. Qual o papel dela? Como que ela volta? Seu pai, 400 anos obsidiando a família. Os assassinos, 400 anos sofrendo a consequência de seus crimes. Como? Quem vai vir irmão de quem? Quem vai vir pai de quem? Filho de quem? Esposa de quem? Marido de quem? Como é que se dá isso aí? Porque esses espíritos precisam se reencontrar. Quando André Luiz entra no museu, lá nos domínios da mediunidade, que vê uma jovem presa, lá no passado, a um espelho de uma promessa falsa de um seu noivo que traiu o compromisso abraçado lá na França. O que Aulus falou para André Luiz? Olha, isso aí só vai se resolver quando esse trio se reencontrar. A esposa que ele casou lá, ele e essa jovem aqui. E todo mundo que se aproximava do espelho sentia um arrepio. Como que se dá isso? Quem vai vir como? Essas vítimas aí desses crimes horríveis que a gente vê por aí. Como que isso se resolve? Na época desse crime aí de Braslândia, eu falei, a pior coisa que pode acontecer para essas vítimas aí é não perdoar esse homem, porque está ligado a ele, que é da lei que credor e devedor caminhem juntos. Quem nos dá a chave é Hilário Silva. Nesse prefácio de A Vida Escreve. Hilário Silva diz lá, a divina contadora, contabilidade de Deus, somos nossos atos, ou seja, quem fez o quê? Subtrai as influências, ou seja, até a influência dos nossos obsessores é tirado, para ver nossa responsabilidade. Multiplica pelo conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você é cobrado. Quer ver eu dar um exemplo? Frederico Figner, Voltei, irmão Jacob. Quando ele chegou no mundo espiritual, o que o Dr. Bezerra de Menezes falou para ele? Com 30 dias, você vai passar pelo julgamento, que foi com Bittencourt Sampaio. 30 dias. Porque ele, que era diretor da federação, era espírita, conhecia tudo, 30 dias. Cláudio, Sexo e Destino, foi responsável por um suicídio de Araceli, foi responsável por um estupro de Marita,
filha dele, mas não conhecia nada. Não conhecia nada. E se arrependeu profundamente. Os espíritos deram 30 anos. Olha a diferença. Para Cláudio, 30 anos. Para irmão Jacob, 30 dias. Então a divina contadora faz isso. Soma os nossos atos. Somou o ato de Cláudio. Subtraiu as influências. Subtraiu a influência do Ricardo, que era o obsessor que estava lá. Vai lá, estupra, estupra, estupra. Tirou a influência do obsessor, multiplicou pelo conhecimento e dividiu a responsabilidade. E aí Lário Silva fala para a gente. E assim sabemos hoje o que é o nosso destino amanhã. É assim que são definidas as nossas responsabilidades, com quem a gente vem nas reencarnações. Jesus trouxe isso, né? Jesus disse, né? Numa família de 5 estarão 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra filho, sogra contra nora, e assim os piores inimigos de um homem vão estar na própria família. Palavras de Jesus. Está no Evangelho. E Maria Dolores fala para a gente que nós temos os melhores familiares na lei do merecimento, que são aqueles que, pelo menos, aceitaram reencarnar corpo do nosso corpo. Colega nosso lá no Chão de Flores, o espírito tinha tanta mágoa que se recusou a ser filho. Nascer filho. Nosso colega fala isso. A irmã dele ficou grávida, ele adotou. Os filhos biológicos, tudinho, mamou com ele. Aquele adotado é o que mais trabalho para ele. Então, é assim que a coisa funciona. O mundo espiritual analisa o que a gente faz, tira as influências, mede o nosso conhecimento, para dividir a responsabilidade com todos os envolvidos. Todos os envolvidos. A reencarnação, ela é assim. A gente, uma jornada que começou, como diz a questão 540 do Livro dos Espíritos, começou no átomo. Onde é que a gente vai terminar? No arcanjo. Um dia todos nós seremos anjos, diz a música. E eu gosto muito das poesias, porque as poesias elas sintetizam tudo isso. E o espírito Adelino Fontoura, no livro Antologia dos Imortais, em um poema chamado Jornada, resumiu, né? Tudo que a gente falou hoje em um soneto. E começando justamente pela questão 540 do Livro dos Espíritos. Jornada. Fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando as amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno, amei na primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Adelino Fontoura, psicografia de Chico. Obrigado, gente. Agradecemos ao nosso amigo Francisco por essas reflexões da noite. Nós vamos passar agora a segunda parte das atividades, com o passe aqui na sala destinada. Pedimos aos médiuns presentes que possam nos ajudar e aqueles que puderem ficar até o final, o encerramento se dá ali dentro da cabine, com a nossa prece final lá dentro mesmo. Que possamos todos aí refletir nessas palavras do irmão Francisco, da doutrina espírita,
e que tenhamos um ótimo fim de semana, com muitas bênçãos do nosso Pai maior, nosso irmão maior, Jesus. Que assim seja, meus irmãos.